Deus abençoe a todos. Estamos aqui mais uma vez numa live no nosso canal Padre Francisco Amaral. E hoje nós queremos falar sobre esse grande acontecimento mariano que tem marcado a vida da igreja na Argentina, que é uma aparição da Virgem Maria que poucas pessoas conhecem aqui no Brasil. A aparição de Nossa Senhora em San Nicolás, na Argentina. A confidente Gladys, eu sempre faço questão de, quando eu falo de uma aparição aqui no canal, eu faço questão de colocar aqui, ó, a posição da igreja. E a igreja local, através do bispo, reconheceu as aparições em San Nicolás, embora as aparições ainda continuem acontecendo. Nós vamos falar também sobre isso e sobre o que significa esse reconhecimento da igreja, a aparição de San Nicolás, porque existem também graus de reconhecimento, né? Vamos falar também sobre isso. E para isso eu trouxe aqui um especialista do assunto, que é o meu amigo Dimas. Assim como eu, o Ale Machado, o Marcelo do Grupo Chua, o Padre Vander, ele também é estudioso das aparições marianas. E o Dimas, ele começou com esse negócio lá atrás, muito antes do que eu. Eu entrei no mundo do estudo das aparições marianas em 1994, com Medjugorje. Década de 80, o Dimas já estava mexendo com isso. Ele vai se apresentar para a gente daqui a pouquinho, mas eu quero acolher também, aqui no canal Padre Francisco Amaral, os seguidores do canal do Dimas. Ele tem um canal no YouTube que vocês vão também se inscrever, que se chama A Serviço da Rainha, tá? Então se inscreve aqui embaixo no nosso canal Padre Francisco Amaral e também no canal do Dimas, A Serviço da Rainha. O link do canal dele está aqui na descrição, certo? Eu quero aqui me apresentar também para os seguidores do Dimas, que estão entrando em peso nessa live. Eu sou da Arquidiocese de Cuiabá, tenho 2 livros publicados pela Canção Nova, Sou Todo Teu Maria, que agora é best-seller, e também o meu segundo livro, Segredos da Virgem Maria. O Dimas tem a primeira versão do Sou Todo Teu, né? De capa azul. Essa aqui é a versão best-seller que saiu agora no acampamento mariano. Você pode adquirir também os livros na descrição aqui abaixo, certo? Antes da gente fazer a nossa oração, eu queria também que o Dimas se apresentasse para nós. Boa noite, Dimas. Deus abençoe. Boa noite, Padre Francisco. É um prazer enorme estar aqui com o senhor. É um prazer enorme estar juntando o nosso canal, que tem essa missão de espalhar boas sementes com o seu canal, né? A gente percebe aí que as pessoas que seguem o senhor são pessoas que têm um amor assim grande com a Virgem Maria, com seu filho Jesus, gostam, né, de ouvir falar da mãe, da sua presença neste mundo, assim como os nossos seguidores também. Então dou boas-vindas a todos eles, né? E com todo prazer estamos aqui, porque realmente nosso canal está à disposição sempre para espalhar boas sementes. Ótimo. Eu queria saber se o som, a imagem tá bom para todo mundo. Vocês podem ir comentando no chat. Françoel, boa noite, Françoel. Boa noite. Nosso assessor técnico aí vai coordenando essa parte. Vamos então iniciar com a nossa oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Consagramos a noite de hoje ao coração imaculado da Virgem Maria, pedindo à nossa mãe que passe à frente dessa live e que possa exorcizar em nome do seu Filho todas as forças do mal que possam nos atrapalhar na noite de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. E essa bênção, com a força de exorcismo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Temos muito a partilhar, então, Dimas, sobre a aparição de San Nicolás.
na Argentina, que continua em andamento, mas conta para nós como começou essa história, em que ano que começou, porque é uma história muito linda de Nossa Senhora na Argentina, né? Sim, é uma história realmente muito bonita, fiz meus apontamentos aqui, porque são tantas datas, tantas coisas que a gente pode até se esquecer. Mas vamos lá. Primeiro, o senhor disse aí uma coisa muito importante, o padre René Laurentin é um grande mariólogo, já falecido, né? O maior. Ele que deu... Oi? O maior mariólogo do século XX. Maior de todos os tempos, Ele, do século XX. Ele escreveu justamente essa palavra que o senhor usou aí no início. Ele, no seu primeiro livro, obviamente que esse livro foi escrito lá nos anos 90, ele tratava São Nicolás como um acontecimento mariano. Assim eles chamavam, e assim eles chamam até hoje. É muito interessante porque, embora se trate de aparição, né, se trate de um fenômeno que a gente hoje em dia está mais acostumado a ouvir, naquela época não era tão comum assim. Então ele considerava, né, também os bispos locais naquele período, um acontecimento mariano. E de fato foi, né? De fato foi. Então o senhor me pergunta como tudo começou. Tudo começou lá no começo dos anos 80. Muito próximo até das aparições de Medjugorje, de Quiberro, né, e tantas outras que a gente conhece. Eu tenho a impressão, não sei se no seu estudo você concorda comigo, mas o momento histórico que parece que mais aparições começaram ao mesmo tempo, em um monte de lugar, foi a década de 80, né? É interessante isso. Foi, sem dúvida. As maiores aparições, muitas das quais continuam até hoje, como Medjugorje, como São Nicolás e tantas outras, realmente tiveram início nessa década. Eu acredito, se a gente pega todas as mensagens de Nossa Senhora, tanto em Medjugorje quanto em outros lugares, ou mesmo aqui no Brasil, Congonhal, por exemplo, nessa época também, e nós pegamos aí as mensagens de São Nicolás, nós percebemos que Nossa Senhora fala de um tempo, quase que o início de uma nova era, vamos chamar assim. E eu explico por que eu estou falando isso. Né? Estudando um pouquinho mais esses dias, eu estava percebendo que o Papa João Paulo II fez aquela famosa consagração, né, que trouxe lá a imagem de Fátima, colocou lá no Vaticano, e foi no ano de 1984, se não me engano, 85. A consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria, né? Perfeito, perfeito. Aquilo fez com que muita coisa mudasse no planeta, e nós sabemos, né? A queda daquele império da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, por exemplo, foi o início, a derrocada daquilo tudo começou com essa consagração. Então, eu penso que foi realmente um período, né, já meio que respondendo aí a sua colocação, foi um período de grande atuação de Nossa Senhora, não que hoje não seja, mas ali foi o início. E por quê? Bom, porque logo em seguida, nós sabemos, o próprio Papa vai ter o seu lema Totus Tuus, né, baseado até na consagração de São Luís Maria de Montfort aí, que o Papa era devoto e que fazia muita questão de dizer que era, né, ele se consagrou totalmente à Virgem Maria e ele gostaria, né, e fez com que a igreja trilhasse o mesmo caminho. O senhor deve se lembrar, o senhor era muito criança, mas existiu, aliás, o ano mariano também. 87, 88 foi, assim, eu diria, a culminância desse período, ou podemos dizer até o início deste grande triunfo. Porque eu penso que nós já estamos adentrando, né, nós podemos falar disso mais no final, mas eu penso que a gente já está adentrando aí um pouco nesse período do triunfo, embora ela tenha dito nas suas aparições, tanto em São Nicolás quanto em outros lugares, que a gente ainda está no olho do furacão. Ou seja... Nós vamos falar também sobre as profecias, as mensagens proféticas que ela deu em São Nicolás, né? Que falam sobre o triunfo do coração imaculado e esse tempo de purificação, que eu gosto de dizer, assim, procurando sempre ver a coisa, né, de maneira positiva, da vitória final de Deus, são as dores de parto para um mundo novo, o tempo de paz, né? Mas então, como que iniciaram as aparições? As aparições de São Nicolás, elas vêm, então, neste contexto que o senhor disse, num contexto de uma nova visão, digamos, dentro da igreja, né? Sabemos que era um período aí em que muitos tinham se afastado desta figura materna, né, por conta até de alguma má interpretação do Concílio Vaticano, muitas igrejas tinham
tinham tirado as imagens dos seus altares, muitos padres que estavam se sentindo meio órfãos, né? E foi justamente nesse período, como o senhor disse, que a Nossa Senhora vem visitar, e vem visitar de uma maneira muito forte. O que me chama muito a atenção, padre, é que em São Nicolás, Nossa Senhora utilizou uma pedagogia muito interessante, eu não diria tão diferente, mas muito interessante, no sentido de que ela usou uma devoção que já existia naquela região. E vocês vão entender já já por que eu estou falando isso, né? Principalmente aqueles que não conhecem ainda sobre esta devoção. Pois bem, São Nicolás é uma cidadezinha, eu diria cidadezinha, mas é uma cidade de porte médio. Ela tem aí, do censo de 2010, 146 mil habitantes. Então, não é uma cidade tão pequenininha, também não é uma grande cidade. Ela fica a norte de Buenos Aires, a 238 quilômetros. O que acontece nessa cidade? Eu vou falando aí, se o senhor precisar, me interrompa sem medo, que a gente retoma. Eu só quero contar uma coisa, e já é um testemunho também a respeito de São Nicolas. Primeira vez que eu ouvi falar sobre essa aparição foi no ano de 2008, quando eu participei de um evento de jovens da Renovação Carismática, lá no Rio Grande do Sul, no lugar onde eu nasci, que se chamava Jesus no Litoral, em que os jovens se reuniam ali no período de Ano Novo, e a gente ia evangelizar na praia, né? E vinham muitos jovens da Argentina. Eu conheci uma moça da Argentina chamada Maria Lujan. Depois eu perdi contato com ela, mas eu até queria que ela visse essa live, talvez Nossa Senhora providencie que ela veja. Porque foi muito importante para mim o testemunho dela, porque ela morava na Argentina, ela me falou da aparição de São Nicolas, ela frequentava o santuário, e ela me contou, inclusive, e me mostrou uma foto que ela viu sinais sobrenaturais de São Nicolas. Não sei se você já ouviu falar, mas ela viu a palavra paz escrita nas nuvens, o que parece que é um sinal muito semelhante a Medjugorje, sim, onde já apareceu a palavra mir, que em croata significa paz. Então, sim, na época eu já fiquei impactado com aquilo, porque eu vi ali a autenticidade daquela menina e o testemunho dela. Depois eu comecei a pesquisar mais, e agora que eu estou recebendo essas informações privilegiadas, gente, a gente vai falar de muita coisa na noite de hoje, porque o Dimas, ele conheceu a Gladys pessoalmente, a confidente de Nossa Senhora, conheceu o bispo que reconheceu as aparições de São Nicolás e também teve experiências sobrenaturais lá. Mas vamos lá, Dimas, conta para nós, então, sobre essa história maravilhosa. Sim, e é nesse contexto, então, de uma cidade, digamos, como eu dizia, aí a 238 quilômetros de Buenos Aires, ao norte, uma cidade totalmente industrial, né? E é num bairro simples, que Nossa Senhora começa a fazer, digamos assim, uma manifestação. Por isso o nome que Padre Renan Rantan vai dar de acontecimento mariano. Em algumas casas, no mês de setembro do ano de 1983, atenção para isso, quem está ouvindo, porque é uma coisa muito forte, muito interessante, que eu fui até pesquisar lá pessoalmente. No ano de 1983, algumas casas, detalhe, não só da Gladys, algumas casas naquele bairro, vocês vão entender depois por que deste bairro. Algumas casas neste bairro, obviamente pelo início da devoção, a retomada da devoção mariana, né, como a gente estava falando, pessoas começaram a rezar o rosário, começaram a rezar o terço, enfim. Lá eles dizem rosário, mas na verdade o terço, né? Começaram a rezar o terço, o rosário nas suas casas. E muitas vezes esses rosários se iluminavam. Está aí um primeiro momento de muita apreensão para alguns, muita alegria para outros, porque ao rezarem, né, eu fui investigar isso, ao rezarem, os rosários se iluminavam. Ah, mas como que era isso? O rosário que eu peguei aqui iluminava na minha mão? Nem sempre. Sabe aqueles rosários de parede, padre? Sim. Que era muito comum aqui, as pessoas traziam antigamente nas suas casas, tinham nas suas casas, em Aparecida vendia muito isso. Aqueles rosários grandes que as pessoas tinham na parede, muitas vezes, durante a oração, na casa de Gladys foi assim. Durante a oração na casa dela, eu falei com uma pessoa que esteve presente nesse dia. Então, ela me disse como foi, ela me explicou. Ela disse que era como se fosse um flash que dava no rosário,
da parede e também, às vezes, nos rosários de mão, mas era mais comum no rosário de parede. E ele dava como se fosse um flash na hora do terço, e eles ficavam encantados de ver que o terço brilhou, mas ele não permanecia brilhando o tempo todo. Ele brilhava como um flash, e depois, quando eles iam olhar direito, as marcas do rosário ficavam na parede. Então, era uma coisa, assim, inusitada. Na casa de Gladys, eu sei disso, porque me contaram, quem estava lá, que quando retiravam o rosário, a marca do rosário ficava na parede iluminada. E eles achavam isso muito curioso. Bom, começou com esse sinal, logicamente, imagine que se acontecesse comigo, com o senhor, a gente ficaria muito, muito ansioso, apreensivo, e eu, com certeza, rezaria muito mais. Foi o que aconteceu. As pessoas começaram a rezar mais, até que, no dia 25 de setembro desse mesmo ano, 1983, Gladys vê a Virgem pela primeira vez. E eu anotei até as falas dela, porque eu acho interessante, padre, que toda aparição é importante que a gente atente para as primeiras aparições. Aqueles primeiros momentos que a Virgem Maria fala, aqueles gestos que ela faz, aquilo que ela deseja, em geral, ela já coloca isso nas primeiras aparições, né? É só a gente prestar atenção. Quando ela aparece, por exemplo, em Medjugorje, ela vai dizer, eu sou a Rainha da Paz, logo na segunda aparição. Aqui não será diferente. Então, vamos ver aqui, eu prefiro ler do que falar de cabeça, porque são vários detalhes, mas vamos aos dados. Primeiro, os rosários luminosos, né? Coloco o óculos aqui para poder ler meu caderninho. Coloca aí, primeiro vem os rosários iluminados, né, em algumas casas, principalmente na de Gladys, e ela começa a relatar no seu diário. Obviamente que Gladys era uma mulher muito simples, ainda, e ela não tinha sequer conhecimento religioso. Como eu li aí muitos livros falando sobre isso, Gladys era aquele tipo de católico de missa de vez em quando. Era aquela católica que sequer lia a Bíblia. Que não tinha conhecimento de quem eram os profetas, por exemplo. Tanto que depois eu conto um detalhe. É que é muita coisa para contar. Mas, por exemplo, quando a Nossa Senhora a primeira vez diz assim, leia Ezequiel, ela não entendeu direito o que a Nossa Senhora tinha falado, porque ela não sabia quem era Ezequiel. Ela achava que podia ser uma pessoa qualquer. Ela não tinha essa compreensão. Bom, ela diz no seu diário, porque esse diário vai ser pedido que ela escreva, né? Ela diz assim, no dia 25 de setembro, ou seja, 2 dias depois, vi a Santíssima Virgem, aliás, dia 25 de setembro foi a primeira vez, ela diz, vi a Santíssima Virgem pela primeira vez. Passaram-se alguns dias, no dia 29/9, olha que curioso, primeira aparição 25 de setembro, então vai ser o dia, considerado o dia dela, né? E a segunda aparição no dia de São Miguel Arcanjo. Eu estou vendo aí alguém dizendo que é argentino e que ele esteve em São Nicolás várias vezes. Diga. Isso. E aí ela diz assim, no dia 29/9, a vi novamente. No dia 5/10, veja que deu um pulo aí. De 25 foi para 29, de 29 vai para o dia 5 de outubro. E ela diz assim, apenas isso no seu diário, voltei a vê-la. Agora, aqui fica a parte mais interessante desse primeiro momento. No dia 7 de outubro, Gladys era a festa litúrgica de Nossa Senhora do Rosário, né? Como nós sabemos, a Batalha de Lepanto, toda aquela história. Ela diz assim, eu a vi novamente e perguntei o que queria de mim. Eu acho muito bonita essa parte, né? A imagem dela, da Virgem Maria, se esfumaçou, quer dizer, se desvaneceu, né? E apareceu uma capela. Compreendi que queria estar entre nós. Começa aí, então, este pedido da Virgem de uma maneira indireta, né, dizendo que queria estar entre o povo, né, estar ali no meio do povo. Detalhe, a Virgem Maria aparecia muitas vezes com o menino Jesus nos braços, né, no colo, e ambos coroados. É bom que vocês prestem bem atenção nesse detalhe, porque quando eu contar da imagem, como foi encontrada e tudo, vocês vão ver o porquê que eu estou dizendo isso. A Virgem Maria, quando vinha com o menino Jesus, ambos vinham coroados. Nesse dia, veja que foi no dia 7 de outubro, ela ficou muito surpresa, e no dia 12 de outubro, ela procura o pároco da catedral, Padre Pérez, que está vivo ainda, já está bem idoso,
mas ele foi durante muito tempo o reitor, inclusive, do santuário. Ela procura Padre Pérez no dia... Buenos Aires, não? Não, de San Nicolás. A Catedral de San Nicolás, okay. Para quem... A gente fala San Nicolás, mas para quem ainda não percebeu... Essa parte histórica é importante a gente fundamentar bem, porque é isso aí que vai dar também a credibilidade para os fatos, né? Sim. San Nicolás, para quem não conhece, é o São Nicolau. São Nicolau, né, de Bari, aquele italiano que foi bispo, né, e que teve aí a graça de ser, bom, mais para frente aí a gente vai ter essa figura do Papai Noel, né, que substitui São Nicolau, é um pouco inspirado nessa figura aí. Então, São Nicolau é o padroeiro da catedral. A catedral já existia quando Nossa Senhora apareceu há mais ou menos 100 anos, 100 e poucos anos aí. Então, Gladys procura o Padre Pérez na catedral, e é interessante porque ela narra tudo ao Padre Pérez, e ele, como confessor, ela diz, inclusive aqui, ó, ela diz assim, procurei o meu confessor. Significa que ela não foi lá somente contar a experiência dela, ela foi se confessar. Então, vejam, Nossa Senhora vem, atrai Gladys já para o sacramento da penitência. Isso é muito importante. São detalhes pequenos que a gente não observa. Uma mulher que estava praticamente afastada da igreja, não que ela fosse do mal, não. Ela era uma católica não muito praticante. Então, ela procura a igreja para se confessar. Meia boca. Procura a igreja para se confessar. Tá aí o primeiro sinal. E aí, Padre Pérez a ouve, né? Eu conversei bastante com o Padre Pérez também. Ele a ouve e diz assim para ela, olha, se for de Deus, aquela velha passagem lá da Bíblia, né? Se for de Deus, permanece. Se não for, acaba tudo por aqui. Preste atenção, então, porque ela não disse nada, ela apenas apareceu a você, né? Você disse que está vendo, mas ela não disse nada, aguarde. No dia seguinte, 13 de outubro, né? Vejam que 12 de outubro é o dia de Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira, né? E também Nossa Senhora do Pilar. No dia 13 de outubro, Nossa Senhora vem toda feliz e fala pela primeira vez. Padre, é muito interessante. Se precisar, me interrompa, tá? Porque eu falo bastante. No dia 13, é muito interessante, nós percebemos aí mais um detalhe. 13 de outubro foi a última aparição de Fátima. 13 de outubro é a primeira vez que a Virgem Maria fala. Então, há uma conexão aí entre o que ela disse em Fátima e o que ela está realizando agora. Ela disse isso em outras aparições, né? Como em Medjugorje. O que eu comecei em Fátima, eu vou terminar aqui. Também São Nicolás tem uma conexão forte, eu vou dizer depois por quê. E ela diz assim, Nossa Senhora, essas palavras são importantíssimas. Você cumpriu. Não tenhas medo. Veja que toda a verdadeira aparição tem essa frase, não tenha medo. Eu não venho aqui para assustar, eu não venho aqui para... Eu venho para salvar, é mais ou menos isso. Então ela diz, não tenham medo. Vem visitar-me. Olha que interessante. Nossa Senhora chama, vem visitar-me. Mas como assim? Visitar onde? É Nossa Senhora que visita Gladys. É Nossa Senhora que vai à casa de Gladys. É uma verdadeira visitação, como a de Isabel. Eu fico impressionado com isso toda vez que eu passo na frente da casa de Gladys, porque é uma casa muito simples, num bairro também muito simples. O santuário está próximo, depois a gente conta tudo isso. Mas Nossa Senhora visita esta casa. É como se fosse realmente a visita de Maria e Isabel. Todo dia. A gente sabe que é quase todo dia, né? Pela manhã, principalmente. E mais Nossa Senhora diz aqui na mensagem, vem visitar-me. Depois vocês vão entender por que ela está dizendo isso. E ela diz assim, caminharás pelas minhas mãos e percorrerás muitos caminhos. Eu também grifei esta palavra, percorrerás muitos caminhos, porque Gladys nunca saiu de casa para ir dar palestra. Gladys nunca saiu de casa para fazer live, como nós estamos fazendo, até porque nem tinha na época rede social e tal. Mas ela foi uma pessoa que se reservou muito. Aliás, o Padre Pérez pediu a ela, tome cuidado, né, já que você está tendo essas experiências, reze, permaneça mais em casa, fale tudo o que acontecer para a gente. E quando Nossa Senhora diz assim, percorrerás muitos caminhos, eu penso que Nossa Senhora estava falando do caminho espiritual que ela ia percorrer. É um caminho muito profundo. Tanto é verdade, eu vou adiantar aqui, porque eu nem pensei em falar isso, tanto é verdade que Gladys, na época da paixão, aí da Semana Santa, ela fica estigmatizada.
E tudo isso é acompanhado pela igreja, pelo bispo, inclusive, né? Então, Nossa Senhora diz essa parte do bispo é importante a gente falar, porque eu já imagino o que começou a acontecer. Aquilo que acontece nos lugares de aparições, as multidões começam a crescer. Sim. Não sei se ela teve aparições em público, no meio da multidão, nunca? Em muitos lugares vai acontecendo em isso. Em Rosário, sim, em Rosário, na Catedral, onde tem a Catedral de Nossa Senhora do Rosário, em outras cidades, mas isso bem no início. E sempre com um pequeno grupo, assim, um pequeno grupo que foi se formando, como existem os grupos de oração, que vão se formando em torno de pessoas que têm um dom, enfim. Agora, mas ela sofreu... como é que a coisa virou um santuário? Como é que veio a aprovação do bispo? Porque geralmente, na maioria dos casos, acontece aí uma certa tensão entre instituição e carisma, né? Sim. E parece que em São Nicolás a coisa foi acontecendo de uma forma assim tão positiva nesse aspecto que se tornou santuário. O bispo reconheceu, você conheceu pessoalmente o bispo também, né? Como é que é esse reconhecimento que São Nicolás tem? Como é que aconteceu? Eu estive com o bispo aí, eu fui lá 5 vezes, e as 3 últimas vezes eu me encontrei com o bispo, e da última vez, inclusive, antes do falecimento dele, que agora tinha sido o bispo emérito, no final, ele tinha uma certeza absoluta, escreveu livros, depois eu mostro tudo que ele fez, mas sabe por que Nossa Senhora, por que as coisas vão acontecer tão rápido, como o senhor disse? Primeiro porque Nossa Senhora de cara já pediu e mostrou através da visão uma capela. E Gladys vai fazer a pergunta, né? O senhor perguntou aí do santuário. Então, na 4ª aparição, no dia de Nossa Senhora do Rosário, como eu disse, ela vê esta capela e compreendeu que Maria queria estar entre eles, né? No dia 9 de novembro, olha que interessante essa ligação, eu preciso falar disso para a gente entender o santuário depois. No dia 9 de novembro, a Nossa Senhora volta a dizer assim: eu quero estar com vocês. E aí pediu que eles lessem Êxodo. Olha que esta aparição ela é interessante também, porque é uma das únicas assim que eu conheço que a Nossa Senhora dá citações bíblicas. Isso é muito importante que a gente entenda. Então, Nossa Senhora, nesse dia, disse: eu quero estar com vocês. E ela diz que eles leiam Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Olha o que diz no versículo 8 do capítulo 25 do Êxodo: me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então, isso já bastava. E aí, Gladys, no dia 16, isso nós falamos dia 9 do 11, 9 de novembro. Dia 16, ou seja, uma semana depois, ela pergunta a Nossa Senhora: afinal, a senhora deseja um santuário ou uma capela? Fico na dúvida. E Nossa Senhora diz assim: perto de você quero estar. A água é uma bênção. E atenção, padre, no dia 24 de novembro, olha a data, 24 de novembro, quer dizer, numa sequência, vai cair um raio luminoso num lugar, atenção para quem é argentino e fala espanhol, aí vai entender bem, um lugar chamado Campito. Traduzindo para o português, seria um campinho, um campo, como um campo de futebol que ficava próximo da casa de Gladys, entre o Rio Paraná e a casa de Gladys. Ali existe o Rio Paraná, e vejo que a Nossa Senhora tinha dito: perto de você quero estar, a água é uma bênção. Dia 24 do 11, é preciso que eu fale isso, porque é muito interessante. O senhor falou aí da questão da certeza das coisas, né? O bispo, nessa ocasião, já tinha mandado um psicólogo, um psiquiatra, na verdade, acompanhar Gladys. Vamos ver se não é doida, né? Isto, deve ser, talvez uma maluca, aí vamos acompanhar. E não era, logicamente não era. A filha do psiquiatra, olha que coisa incrível. O senhor é psicólogo, não é? Sim. A filha do psiquiatra, padre, estava junto. Era uma menina, na época, acho que de 9 anos, 6 anos, uma coisa assim. Esta menina estava junto com o pai e Gladys, andando perto da casa de Gladys, quando Gladys vê, e a menina também viu, um raio de luz que se projetou sobre aquele lugar chamado Campito. Detalhe, este raio vinha em forma de triângulo, e ele entrou na terra. Quando o pai, Gladys, relatou logo em seguida que tinha visto algo diferente, a menina já disse: eu vi um raio de luz. E confirmou aquilo que Gladys foi dizendo depois. O pai
como psiquiatra, como psicólogo, ficou impressionado de saber que a filha também tinha visto. Essa menina está aí com seus 40 e poucos anos, 47 anos, se não me engano, 48 no máximo, e ela é ainda uma testemunha ocular desse fato. Então, o senhor perguntou do santuário. Pois bem. Que idade tinha Gladys quando começaram as aparições? 36 anos. Ela faz agora em julho, 76 anos. Faz 40 anos que aconteceu. Ela era solteira, casada? Qual que é a realidade dela? Casada. Tem filhos? Sim, com filhos. Uhum. E em outubro, veja que primeiro cai o raio nesse lugar, e aí em outubro vem um bispo, né, novo aí para São Nicolás, já no ano seguinte, 84, que vai receber Gladys. O nome dele é Domingos Castanha. E este bispo, ele vai ficar muito impressionado com esses relatos, né? E quando Nossa Senhora diz que eu quero estar às margens do... Minto, ainda não é o momento dela dizer isso. Ela dizia apenas que a água era uma bênção e que ela queria estar perto de Gladys. Em 1985, aliás, antes de chegar em 85, me perdoe, no dia 27 de novembro, lembra alguma coisa isso? Essa data? 27 de novembro das Graças. No dia de Nossa Senhora das Graças, Gladys vai à catedral. Padre Pérez manda chamar a Gladys. Eu acho que é importante saber desse detalhe também. Manda chamar a Gladys, ela vai até a catedral, e Padre Pérez fica impressionado pelos relatos de Gladys, porque ela dizia que via Nossa Senhora com o menino Jesus, que Nossa Senhora tinha uma roupa dessa forma aqui, né, um vestido rosa, manto azul, véu branco, e vinha com o menino nos braços. E Padre Pérez fica impressionado porque Padre Pérez descobriu que tinha uma imagem abandonada na catedral. Gladys não sabia disso. Ninguém sabia. Era uma imagem que estava abandonada há muitos anos. Lembra que eu falei no começo? Muitos padres retiraram as imagens dos seus altares, muita gente achou que não precisava mais disso, né? Interpretaram mal aí o Concílio Vaticano, enfim. O que acontece é que o padre chama Gladys e diz: Gladys, eu preciso lhe mostrar uma coisa. Por favor, venha até aqui. E Gladys vai com ele até o campanário, né? Onde tem um sino ali. Embaixo, escondidinho, lá no meio das escadas, eu até entrei lá nesse lugar, lá embaixo estava a imagem abandonada. Quando o Gladys vê a imagem, isso é muito importante que a gente relate, ela diz assim: é esta que eu vejo. Padre, é exatamente assim que eu vejo a Virgem Maria. Porque ela já tinha andado, é importante também que eu fale isso. Essa mesma imagem que você tem aí do seu lado? Não, essa também veio de lá, abençoada pelo bispo, mas a imagem original, deixa eu mostrar aqui, para que as pessoas saibam, é esta. Esta é a imagem original, inclusive, olha lá, o santuário de fundo, né? O terço aqui que era de Gladys, esse terço aqui se iluminou na casa de Gladys, e ficou na mão dela por um longo tempo. Mas veja que interessante, quando Gladys vê a imagem, ela entra em êxtase, na frente de Padre Pérez. E ela entra em êxtase, Padre Pérez fica impressionado, porque não tinha visto ela ainda dessa forma, e Nossa Senhora diz uma coisa impressionante, deixa eu ler aqui, para que eu não fale bobagem, né? Nossa Senhora diz assim para Gladys, sobre a imagem, eu quero estar à beira do Paraná. Nossa Senhora diz que queria estar às margens do rio. E depois se descobriu, né, porque o Padre Pérez ficou impressionado. Ela diz uma coisa também importante. Ela diz assim para Gladys, naquele momento: eu sou a padroeira desta região, faça valer os meus direitos. Olha que palavra forte. Faz valer os meus direitos. Eu sou padroeira desta região. E Gladys, que não sabia de nada disso, transmite ao Padre Pérez. Logicamente, o senhor é padre, sabe como é que é. Saiu dali, ele foi consultar o livro-tombo da paróquia. E ele foi descobrir que 100 anos antes, atenção para a data, 99, para ser mais preciso, 99 anos antes, no ano de 1884, havia sido enviada aquela imagem de Roma, abençoada pelo Papa Leão XIII, nada menos do que o Papa do Rosário. O Papa de São Miguel Arcanjo também, hein? O Papa de São Miguel Arcanjo. O grande Papa Leão XIII havia abençoado a imagem e havia mandado, através de uma senhora,
para São Nicolás para que ficasse na catedral que tinha recém-inaugurado. Então vejam aí os detalhes. Esta imagem, padre, eu também fui pesquisar tudo isso, ela ficou abandonada ali por muito mais de 20 anos. Imagine assim uma imagem que era muito bonita, ela tem 1,80 m de altura, ela é de madeira, ela é linda, tem os olhos de vidro, o menino também. Essa imagem aqui, vou mostrar de novo. Imagine que essa imagem estava abandonada. Tem um fato curioso também que eu gosto de chamar a atenção, não sei se nós vamos passar a noite falando aqui. A mão de Nossa Senhora e a mão do menino estavam rompidas, ou seja, não havia a mão, uma das mãos, a mão que está aberta, e a mão do menino. Por que será que Nossa Senhora não tinha as mãos? Por que será que o menino não tinha as mãos? Eu me lembro muito de uma frase de Nossa Senhora em Medjugorje que diz assim: eu quero que vocês sejam as minhas mãos estendidas. Eu quero que vocês sejam as minhas mãos. Eu tenho a impressão que tudo isso estava nos planos de Deus, né? E aí essa imagem foi restaurada, e é aí que começa a história que o senhor perguntou do santuário. A partir do momento que esta imagem é restaurada, eles começam a perceber toda essa questão deste acontecimento que Gladys não podia saber, que nem o padre sabia, ele teve que consultar lá no livro Tombo, né? E aí estava lá que aquela imagem realmente era doada por uma senhora, tinha lá o nome da senhora, que tinha vindo de Roma, abençoada pelo Papa Leão XIII, e que vinha para aquela região para ser colocada num lugar de honra da catedral. O que Nossa Senhora diz para Gladys? Me abandonaram, mas eu ressurgi. Quer dizer, o que ressurgiu? Não foi a imagem só, foi a devoção. Exatamente. Né? Foi aquilo que estava no coração das pessoas. Então ressurgiu a devoção, ressurgiu a fé. E Nossa Senhora vai dizer... do triunfo. Exato, exato. Então Nossa Senhora vai dizer, eu quero estar às margens do Paraná. Quem é que morava às margens do Paraná? Gladys. O que eu disse antes? O raio de luz cai no dia, voltando aqui a data, no dia, deixa eu ver rapidinho aqui, o dia que cai o raio, logo no mês de novembro, né? Cai o raio ali e marca o lugar, então, 19 de novembro, cai o raio luminoso em forma de triângulo, vão entender depois por que desta medalha, o porquê desse triângulo na medalha, que também é um significado importante. Pois bem, e aí essa imagem, né, eu também acho interessante essa parte, porque aí o bispo, que já estava lá, Dom Domingos Castanha, começa a perceber que havia uma certa clareza de ideias, que havia uma certa confirmação dos fatos, né? E ele permite, atenção, eu vou dizer isso logo no ano seguinte, claro, não neste primeiro momento, mas a partir de 84, 85, o bispo permite que a imagem vá em procissão até o campito. Olha que interessante. Este campito, ou esse campinho, passa a ser um lugar de devoção. Eu contei lá, quando eu estive em São Nicolás, eu fui contando, eu fui andando da catedral até o campito, são 10 quarteirões, então não é tão longe assim, mas também não é do lado. Então, em linha reta, são 10 quarteirões, né, deve dar o quê? Um quilômetro e pouco, e aí tem esse campito. No campito, então, Nossa Senhora dizia que queria estar lá. O senhor perguntou do santuário? Deixa eu falar logo do santuário, porque tem muitas mensagens, muita coisa bacana sobre isso. E já emenda com a aprovação do bispo, senão a gente vai virar noite aqui. Estamos no tópico 2 ainda. É verdade, pai. Então, ele vai ser construído esse santuário. A primeira missa vai ser feita no dia de São José, no ano de 1986. A primeira missa vai ser celebrada ali por Dom Domingos Castanha, neste local. O bispo vai anunciar de surpresa, no mês de agosto do ano de 86, atenção, 3 anos depois da aparição iniciar, ele vai anunciar a construção e o lançamento da pedra fundamental do santuário. E, logicamente, mais tarde, isso em 2016 agora, o outro bispo que eu conheci, que é Dom Hector Cardelli, é que vai fazer a aprovação, né? Está aqui no livro que ele escreveu. Esse aqui é um livro importantíssimo para São Nicolás, que chama-se A Escola Espiritual de Santa Maria do Rosário de São Nicolás, lançado no ano de 2016. Aqui está o decreto, né, de aprovação. Eu, quando estive com o bispo em 2014, eu estive 2 vezes com ele. Em julho, e depois voltei em outubro. Quando eu estive em outubro, padre, eu levei uma imagem de Nossa Senhora da Aparecida para ele, de presente. Ele demonstrou até o desejo de conhecer a Aparecida e tudo.
ficou muito feliz, aí me deu esse terço aqui de presente, me deu uma estampa do rosto de Nossa Senhora, depois me deu outras coisinhas, mas ele me disse assim, em cima da mesa dele estava um envelope, e ele disse que estava enviando para Roma, a pedido do Papa Francisco, toda a documentação. É muito importante que a gente entenda que o Papa João Paulo II já havia solicitado para o bispo anterior toda a documentação, e que no ano de 85, já foi lançada a primeira comissão que investigava tudo isso. Então, é uma coisa muito séria. 85, começou a primeira comissão, 89 já teve ali a construção da primeira parte do santuário. Esta primeira parte... Dimas, geralmente, em casos assim, a igreja cria duas comissões, na verdade. Ou uma comissão em duas partes, que é uma comissão teológica, que vai estudar as mensagens, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as mensagens, e uma comissão científica, em que vai estar presente psicólogo, psiquiatra, e as pessoas que possam, assim, da parte científica, dar uma posição sobre aquilo que acontece ali. Acredito que tenha sido isso que aconteceu em San Nicolas, e que posteriormente levou ao reconhecimento do bispo em 2014, é isso? 2016, no dia 2016. No dia 25 de maio de 2016, era a festa de Pentecostes. Neste dia, foi feita a aprovação oficial com toda a documentação. E como eu disse ao senhor, estando com o bispo e dando presente a ele, eu vi em cima da mesa dele toda a documentação que ele dizia, estou enviando ao Vaticano, que o Papa Francisco solicitou, mas já com a chancela, com carimbo da aprovação. É interessante isso também, porque é uma aparição que ainda continua, né? E acho que é um primeiro caso, talvez, na história, que a aparição tem aprovação antes da finalização. É muito interessante isso, acho que é um novo... E aí, como é que fica? O que está provado, de fato? Porque a igreja aprova a matéria, o conteúdo de uma mensagem, de uma mariofania, um acontecimento mariano. Sim. Então, como as aparições ainda estão em andamento, como é que fica isso para a gente entender? Porque a igreja não pode aprovar uma coisa que ainda não aconteceu, né? Então, a igreja aprovou o conteúdo até aqui. Como é que funciona isso aí? Explica para nós. São dois momentos que eu diria, né? A primeira aprovação, inclusive, das mensagens, foi este livro que está aqui nas minhas mãos. Este livro, Mensagens, ele traz as mensagens de 1983, olha, é bem grosso, são 1.800 mensagens aqui, inclusive algumas de Jesus, 68 de Jesus, muitas delas com citações bíblicas e tudo. Este livro, ele vai narrar um período que é de 83 a 90, então 7 anos de aparição. Como a aparição estava próxima aí de ter um fechamento, né, dessa parte que o senhor falou do estudo teológico e tal, eles acharam por bem fazer essa publicação inicial e dar por encerrado, digamos assim. Então, olha, aqui estão as mensagens, aqui tem a assinatura de 3 bispos, né? É uma coisa bem importante que eu nunca vi. Eu nunca vi um livro de mensagem que tivesse assinatura de 3 bispos aqui. Um bispo reconhecer já é raro, imagina 3. Exato. Aqui na capa, olha, veja, o Papa, o Dom Hector, na época, junto com Bento XVI, que abençoa, neste caso aqui, a cruz da coroa. Este bispo aqui vai coroar Nossa Senhora. Então, coroar Nossa Senhora em 2009. Para a gente entender, a aprovação vai acontecer em 2016, mas antes disso aconteceram muitas coisas que vão fazendo com que a coisa chegue a este ponto. A coroação de Nossa Senhora como padroeira da região novamente, a publicação, como eu já disse, do livro, primeiro livro de mensagens, né, não é o único, depois eu mostro os outros, né, mas esse foi o primeiro tomo, né, o primeiro grupo de mensagens que foi publicado, e aí a construção do santuário, eu diria que foi o ponto fundamental, padre, porque ao construir o santuário, é como se a igreja dissesse, bom, nós fizemos o que a Virgem Maria pediu, está aqui o que nós precisamos. Então, é importante a gente perceber que todos os elementos, né, todos os símbolos, digamos assim, da aparição, estavam concluídos. Era a mãe que fala, os filhos que obedecem, a igreja que escuta, porque se Gladys somente escutasse e não passasse para a igreja, não teria resultado nenhum.
mas ela, obediente, entregava ao bispo. O bispo e as via, mensagens de 2016 para cá, elas estão sendo estudadas? Sim. Como é que está essa fase? Sim, eu mostro aqui rapidinho. Olha, são 8 volumes, né? O bispo Dom Hector, ele resolveu publicar, depois da aprovação, ele resolveu publicar, aliás, antes da aprovação até, em 2014, são 8 volumes, estão aqui, vejam que é bastante coisa. Aqui está o santuário. Tudo isso é mensagem? Tudo isso são livros de mensagem. São Nossa. 8 volumes, cada volume abarca aí um período, né? Então, como eu disse, o primeiro livro, até 1990, né, de 83 a 90, 7 anos, e depois todas as mensagens até o ano 2016, quando ele deixa de ser bispo. Então, são 8 volumes aqui, ó, cada um com todas as mensagens. Isso foi permissão do bispo anterior, Dom Hector. Alguém pode dizer assim, ah, mas o bispo atual não está mais permitindo a publicação. Aliás, saiu essa notícia aí no Açaí Prensa, deu uma certa confusão na cabeça das pessoas, porque dizia lá assim, o bispo põe fim às mensagens de Maria do Rosário. Não é que ele pôs fim, é que ele resolveu não mais publicar, né? Então é interessante a gente perceber por que ele resolveu não publicar. Ainda agora eu estava lendo agora há pouco sobre isso. Porque ele diz assim, tudo que ela pediu nós já fizemos. Então a gente sabe, né? O padre já falou isso em muitas lives dele, eu já ouvi, e a gente sabe disso, quem está assistindo aí. Aqui não é revelação pública, aqui é revelação particular. Mesmo que ela seja dada em público, mesmo que as pessoas, o confidente fale em público, ela sempre será considerada uma revelação particular. Então, estas mensagens, juntamente com a construção do santuário, juntamente com a obediência de Gladys, porque, padre, eu nunca vi uma pessoa tão obediente. Gladys não se sobressai. Gladys não faz nada sem consultar o bispo. E mesmo este atual, que resolveu não mais dar as mensagens, novas mensagens para publicar, mesmo esse diz lá na sua declaração que ele guarda todas as mensagens que ele recebe até o momento oportuno, provavelmente esse momento oportuno seja após a morte de Gladys, e tudo aí virão à tona. Sim. Então, respondendo... Dimas, antes de você contar a sua experiência com a Gladys, resume para nós os principais pontos das mensagens das aparições de São Nicolás. São mensagens lindas, cada uma mais bonita que a outra. Eu separei aqui muitas. Eu vou ler pelo menos uma de cada, né? Primeiro, uma que ela fala, por exemplo, das suas mensagens mesmo. Eu vou direto à página aqui e lendo direto no original. Na página... no dia 26 de dezembro de 88, ela vai dizer o seguinte, eu vou ler aqui rapidinho, porque são muitas mensagens, mas ela vai falar sobre a eficácia da mensagem. A mensagem que ela dá, ela diz, é um remédio para curar muitas coisas. Então, vamos ouvir o que Nossa Senhora nos diz nesta mensagem, por exemplo, aqui. Vamos lá. Sobre a mensagem, então, ela diz assim, nestes tempos em que o veneno do maligno parece contaminar tudo, o Senhor se manifesta para que seja possível a salvação das almas. Estas palavras podem chegar a debilitar-se ou enfraquecer-se se não se guardam, se não se estendem, devem ser anunciadas por toda a terra. Quero oração, união e força nos espíritos, já que assim a eficácia da mensagem desta mãe se concretiza. Filhos meus, os convido a ser evangelizadores de seus irmãos. Amém, amém. Então, esta mensagem, por exemplo, ela diz que a mensagem é importante, que a mensagem serve como evangelização. Eu vou ler mais uma aqui, onde ela se diz a arca. Eu acho essa mensagem fortíssima. Jesus também disse, minha mãe está ancorada aqui. Minha mãe é a arca para esses tempos. E quando a gente fala de arca, tem a arca da aliança, né, na Bíblia, mas aqui ela está falando da arca de Noé mesmo. Aquela arca aqui que no livro Os Segredos da Virgem Maria, eu falo de todas essas prefigurações. Ela é a arca da salvação, ela é a arca da aliança, e parece que a mensagem, então, de São Nicolás confirma tudo isso. Sim, sem dúvida nenhuma. Então, na mensagem, nessa época eles numeravam a mensagem, né? Na mensagem aqui, 481, ela diz o seguinte, olha que interessante. Não foi ela, aliás, foi Jesus que começou dizendo assim. Gladys narra o seguinte, hoje
vejo Jesus, como sempre, com sua túnica branca e a luz que o envolve. Com voz suave, porém firme, ele me disse: não me oculto, quero salvar os homens. Estou com minha arca, esta vez em terra firme. Bem-aventurado aquele que se entrega a Deus. Logo a Virgem Maria, que se aproxima e diz assim: Deus o salve, queridos meus, neste tempo em que ele está presente. Ele livrará, já que cada passo que vocês dão os expõe às calamidades deste mundo. Deus sabe que pequeno é o homem e com que frequência ele cai. Deveis estar prevenidos, filhos. A praga é grande. Nossa Senhora dizia aqui da praga do pecado, né? Da praga que estava contaminando a humanidade toda. Então, Jesus anuncia ela, eu achei bonita essa mensagem. Vou ler só mais uma mensagem? Esta mensagem foi do dia 21 de fevereiro de 85. 2 anos depois da aparição, Jesus apresenta Maria como a arca. Vou ler mais uma da arca. Na página 507, aqui ele vai dizer o seguinte, olha, é muita mensagem. Acho que nós vamos ter que fazer umas 10 lives. Mas na página 507, rapidinho aqui, eu digo mais uma da arca, depois falo também de Fátima, que ela se referiu a Fátima muitas vezes. Então, nesta mensagem, ela diz o seguinte, 26 de maio de 88. Os meus filhos devem estar unidos a mim sinceramente e de todo o coração. Devem avançar junto a esta arca indestrutível que os impulsionará para Cristo Jesus. Ai daquele que não escute a minha voz. Ai daquele que não aceite a mim o meu ensinamento. Meu amor maternal se estende para com todos e se oferece a todos. Amém, amém. Nesse dia ela manda ler Provérbios, capítulo 4, versículo de 1 a 2, que diz assim: escutem, filhos, a instrução de um pai. Prestem atenção para poder compreender. O que eu lhes dou é uma santa doutrina. Não abandonem meus ensinamentos. Olha que lindo. Ela fala e dá uma citação bíblica que confirma o que ela diz. E posso falar mais algumas mensagens? Vamos para a parte da tua experiência pessoal. Sim. E depois a gente fala da medalha e das profecias. Pode ser? Perfeito, vamos lá. A minha experiência pessoal foi realmente muito bonita. Eu estava em Buenos Aires em 2012 e com um grupo de pessoas, inclusive, e quando eu disse assim, eu vou a San Nicolás, 2012, janeiro, verão total. Obviamente que todo mundo achou muito estranho. Né? O que você está indo fazer nesse lugar? O que tem lá? E eu disse, tem um santuário. 2012 estava construído já uma parte do santuário, não todo, e realmente foi, assim, difícil deles compreenderem por que eu estava indo lá, nem eu sabia direito. Eu sabia que eu queria estar nesse lugar abençoado, que eu já tinha ouvido falar lá nos anos 90, e que eu tinha tido mais conhecimento mesmo a partir aí já do ano 2000 e alguma coisa. Assim, me aprofundado um pouco mais. E chegando lá, né, o senhor pediu para dizer a minha experiência, então, pessoal, chegando lá, eu fui ao santuário, a imagem nessa época ainda ficava no chão, assim, tipo no andor, não tinha ainda o que eles chamam de camarim, né, que é como se fosse Aparecida, assim, e entrei lá, fiquei muito emocionado de estar ali perto, de ter já praticamente tocado ali na imagem original, rezei, já tinha o Santíssimo exposto ali, e eu me lembro que nesse dia, eu lhe contei, eu fui procurar a Gladys, e ela permitiu que eu estivesse com ela por 10 minutos. E na porta da casa dela, me recebeu, não entrei na casa dela, mas ela me recebeu e eu tive, assim, como eu lhe disse, um sinal forte ali, da presença de um perfume de rosas, muito forte. Ao mesmo tempo que é forte, é muito suave também, que não te irrita, não te causa nenhum problema. E eu fiquei tão infeliz, contei muita coisa para ela, falei que eu era do Brasil e tal. E aí estava me despedindo dela, porque já estava com as malas prontas para voltar a Buenos Aires. E eu tinha poucas horas para correr até o santuário, e voltei correndo ao santuário, como eu lhe falei, naquele dia que a gente conversou. Chegando lá no santuário, eu me ajoelho diante de Jesus Eucarístico para agradecer essa graça que eu tinha tido. E, de novo, eu sinto esse perfume. Então, para tirar até da minha cabeça que podia ser um perfume dela, um perfume de alguma coisa que estava ali próximo, não era. Então, eu realmente senti. Isso foi uma experiência forte. Eu voltei depois, em 2014, 2 vezes, né?
Decidi, como eu lhe falei, levar imagens da Virgem Maria réplica, uma para o bispo, uma para o Padre Pérez, confessor de Gladys, e uma para Gladys. Da Gladys um pouquinho menor, não era a réplica original, igual a de Aparecida, um pouquinho menor. Mas entreguei também para Gladys. E eu percebi, assim, que, vamos dizer que no meu coração, né, minha experiência foi essa. Era o Brasil se unindo ali com a Argentina, era um pouco, porque o dia que Gladys foi à catedral falar com o padre, foi o dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Então foi o dia que Nossa Senhora realmente permitiu que tudo viesse à luz, né? E eu achei isso muito bonito. Depois voltei novamente em 2016, dessa vez pela primeira vez na festa. Padre, é uma festa impressionante. A procissão, que ficou muito comum neste local, ela saía da catedral antigamente e vinha, como eu disse, até o Campito, né? Até esse lugar onde foi construído o santuário. Agora, ela anda pelas ruas do bairro, ela passa pela cidade inteira. A procissão de São Nicolás é uma coisa formidável, né? Tem no nosso canal, tem na página também vídeos sobre isso. A Nossa Senhora saindo nesse dia, 25 de setembro, e recebendo uma chuva de pétalas de rosa. Muita gente já viu esses vídeos, né? É uma coisa impressionante. São mais ou menos 500 mil de pessoas que se reúnem ali. Nossa. A cidade triplica, quadriplica de pessoas ali, e são todos devotos. Uma coisa que me chamou muita atenção também é que quando a gente passa isso agora, a partir de 2014, ela está agora num camarim que fica em cima, por 2 escadas laterais ou por elevadores, a gente chega até esse espaço, que é onde está a imagem, numa redoma de vidro blindada. É blindado porque em 2009, infelizmente, ela foi coroada, felizmente foi coroada, mas em 2012 roubaram a coroa dela e do Menino Jesus, e também o terço que Gladys tinha colocado na mão dela, roubaram. Foi preciso fazer uma nova blindagem e ela está ali. Quando a gente chega diante dela, e essa é a minha experiência também que eu lhe contei, eu fiquei até emocionado aquele dia de contar, eu tive uma experiência em 2014, eu fui me despedir de Nossa Senhora, olhando para a imagem, né, que é muito linda, e eu pedi a Nossa Senhora, assim, sabe quando um filho pede para a mãe, de maneira sincera, que eu gostaria de voltar ali. Eu dizia para ela, eu gostaria muito de voltar na minha mãe. Me permite essa graça. Eu olhei para ela e me virei para sair, assim, na escada. E eu disse para o Senhor, eu senti de verdade, eu não estou aqui fantasiando. Eu senti como um abraço. Eu não sei explicar como foi esse abraço, porque eu não senti mão, assim, eu não vi mão, né? Mas eu senti um toque forte dela e eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar de uma maneira que eu nunca chorei na minha vida, por sentir aquilo. E eu fiquei muito emocionado. Depois eu contei isso ao bispo também, contei isso ao padre, as pessoas estavam ali. E ela me permitiu depois voltar ainda mais 2 vezes. E aí eu tive a graça de voltar na festa, né? É muito impressionante, realmente emociona de pensar que ela disse, né? Ela disse, venham aqui, eu olho a cada filho, eu amo a cada um. E quando a gente passa aos pés da imagem, a sensação é que a gente realmente está diante da própria Virgem Maria, porque ela olha para baixo, assim, e o olhar dela cruza com o nosso olhar. É impressionante. Jesus olha mais para frente, assim, porque é o rei do mundo, né? É aquele que olha por todos. Mas ela tem aquele olhar de mãe que olha por cada filho de uma maneira especial. Tem orações. E uma aparição vai confirmando a outra também, né, Dimas? Aqui no Brasil, a gente tem pelo menos 5 aparições que têm algum reconhecimento da igreja local. Que é Congonhal, Itaúna, Minas Gerais, Itaperuna, no Rio de Janeiro, Simbres, em Pernambuco, e Campinas, Nossa Senhora das Lágrimas. Eu tenho uma experiência com a Ana Paula, confidente de Itaperuna, e por isso que eu digo, uma coisa vai confirmando a outra. Quando a gente coloca aquilo que tem em comum com a experiência de várias pessoas, parece que isso dá mais credibilidade à própria experiência. Eu tive uma experiência com a Ana Paula que foi o seguinte, agora no acampamento mariano, lá na Canção Nova, ela estava do meu lado, no palco, né? Eu chamei ela um pouco ali para cima, eu disse, ó, essa moça está comigo aqui. Aí, enquanto a irmã Raquel, do Instituto Hesed, estava pregando no acampamento mariano, Ana Paula estava do meu lado. Aí, a Ana Paula comprou um monte de livro meu e pediu para eu escrever, no caso, a dedicatória, a bênção por escrito, né?
Aí eu escrevi para ela, como eu costumo escrever, Deus abençoe, pelas mãos, aí eu escrevi, da Mãe do Infinito Amor. E Mãe do Infinito Amor é exatamente o título que Nossa Senhora se apresentou quando apareceu para ela. Sim. No momento que eu escrevi Mãe do Infinito Amor, por uma questão assim, acho que foi meio segundo, 1 segundo, eu senti um cheiro diferente, que parecia uma mistura de rosa com incenso. Aí eu comecei a olhar para ver se tinha alguém ali perto, só tinha a Ana do meu lado. Aí eu perguntei para a Ana assim, sentiu algum cheiro diferente? Ao mesmo tempo que eu perguntei se sentiu algum cheiro diferente, eu senti de novo. Questão de meio segundo. É uma coisa estranha, porque parece que o cheiro não está no ar. Isso. Que você sente, continua sentindo. Uma coisa assim, né? Momentânea. Uhum. A Ana disse que não. E depois ela começou a contar para mim que já teve experiências de pessoas que perto dela sentem esse perfume de rosas. Só que assim, eu sou um estudioso e eu queria tirar a prova. Eu não acho que essas coisas têm que ser, eu acho, eu sinto, não. Tem que tirar a prova. Eu perguntei para a Ana depois, você estava com algum perfume naquele dia? A Ana falou, eu estava com perfume, não sei se é perfume, é água colônia, água de não sei o que, não entendo nada dessas coisas. Que é esse aqui, que eu fiz questão de comprar. Não sei nem como é que se pronuncia isso aqui. Sei lá como é que é. Ela disse que a única coisa que ela usou foi isso aqui. Gastei R$137 comprando perfume de mulher. Para comprovar. Para ver se não era o cheiro, né? Inclusive, eu queria mostrar o vidro aqui, mas eu sou desastrado, eu acabei derrubando o vidro aqui no chão agora há pouco, quebrou o perfume. Tá um cheiro de perfume na casa inteira aqui. Mas não é o mesmo cheiro, não. Era um perfume bem diferente. Então, eu fiquei pensando, será que não foi o mesmo perfume que você sentiu aí? E para mim é um cheiro muito parecido, o cheiro que sai da imagem de Simbres. Não sei se você já presenciou. E também parece que não tem muita explicação para aquele cheiro que sai da imagem. Então parece que uma experiência vai confirmando a outra, né? Mas mais do que experiências pessoais, tem 2 pontos importantes que eu faço questão que a gente fale ainda na noite de hoje, que é a medalha e as profecias. Perfeito. Será que o pessoal aguenta ainda ouvir? Eles estão achando interessante aí? Né? Podem dizer o que estão achando, se realmente a gente está respondendo talvez o que eles estejam curiosos de saber. Padre, a medalha está aqui. Nossa Senhora pediu esta medalha no ano de 85 e ela foi aprovada pelo bispo, né? Também não é a primeira aparição que Nossa Senhora mostra suas medalhas, né? Tem aí Nossa Senhora das Graças e tantas outras, mas essa é bem curiosa. Ela diz que a medalha deve ter a invocação Maria do Rosário de São Nicolás, está escrito aqui em espanhol, e ela diz no verso o triângulo, ela diz a Santíssima Trindade, na verdade. Como é que você representa a Trindade, né? Uma maneira mais prática seria o triângulo. E ela diz 7 estrelas, não sei se dá para ver aí, 7 estrelas. E ela diz assim, Jesus, nem é ela, é Jesus. Jesus promete 7 graças a quem trouxer esta medalha. Eu trouxe algumas, depois eu lhe mando. Eu tenho só mais 2 aqui. Que eu ainda tenho aqui uma pequenininha. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Cadê a câmera aqui? Pequenininha, né? Essa daqui é um pouquinho mais resistente, que é de aço inox. Mas, enfim, esta medalha, ela tem, para quem usar com devoção, com fé, 7 graças. Alguém já me perguntou, e eu também fiz essa pergunta lá, e não consegui a resposta direta. O que seriam essas 7 graças? Eu penso muito nos 7 dons do Espírito Santo. E eu penso também no número simbólico, que é o 7. Porque o 7, biblicamente... A plenitude das graças, né? Exato, exato. Então eu penso nisso. Jesus vai conceder 7 graças, ou seja, Jesus vai conceder as graças que você precisa. É isso. Logicamente, a gente sabe, aqui valeria uma catequese, que o senhor já falou tantas vezes aí, os sacramentais são sinais, né? De nada adiantaria eu ter a medalha aqui e viver no pecado, viver afastado de Deus, da igreja. Não adianta, né? É para quem realmente tem fé e usa com devoção, com fé. Depois tem também, o senhor não perguntou, mas tem o escapulário também que ela deu para os doentes. Olha, está aqui. O escapulário também não precisa de consagração especial, nem nada,
mas ela orientou também que Gladys desse aos doentes, né? E tem a água também de São Nicolás. O senhor perguntou aí de sinais que eu presenciei, coisas que eu vi ou que eu soube. Pois bem, eu trouxe água de São Nicolás. Eu não sei se as pessoas que eu vou citar agora estão aí na live, mas eu tenho aqui em Ribeirão, onde eu moro na região do ABC, em São Paulo. E quem é daqui já sabe dessa história, porque já acompanhou. Nós temos 2 casos aqui de milagres. Eu vou contar um deles que aconteceu durante um terço. Eu estava com essa imagem num terço, fomos rezar, depois eu pego ela para vocês verem melhor. Fomos rezar com essa imagem nas casas. E uma moça, durante o terço, se dirigiu à Nossa Senhora e ficou assim em frente da imagem. Nós tínhamos terminado o terço. Nesse dia eu tinha levado a água pela primeira vez. Eu trouxe bastante água, já distribuí para o Brasil todo, e agora tenho muito pouquinho, estou para ir buscar novamente. E eu disse para ela assim, olha, peça com fé que a Nossa Senhora atende, hein? Mas não falei brincando, logicamente, não era brincadeira. Mas eu falei isso sem pensar. E eu disse assim, olha, peça com fé que Nossa Senhora atende. E ela disse assim, se você soubesse o que eu estou pedindo, eu falei assim, nem sei, mas olha, tome dessa água aqui, porque essa água aqui é milagrosa, eu trouxe de lá. E eu tenho certeza que qualquer que seja o seu pedido, ela vai conceder. E nesse momento ela disse assim, eu estou pedindo para ser mãe. E eu disse assim, meu Deus. E aí eu disse, tome a água. Ela tomou, padre, tinha muita gente junto. Ela tomou a água e nós rezamos uma Ave Maria. A Salve Rainha. Nós rezamos a Salve Rainha enquanto ela tomava a água. Isso foi em julho. O ano agora vai ser difícil eu lembrar de cabeça o ano que foi. 2016, talvez, 17. E ela rezou e 3 meses depois, foi junho, agosto, em setembro ela nos encontrou. Nós fomos rezar de novo perto da casa dela e ela voltou e disse assim, eu estou grávida. Havia 10 anos que essa moça fazia tratamento, nunca fez nada invasivo, assim, nenhum tipo de experiência mais profunda, mas ela tinha o desejo de engravidar, passava pelos médicos, tinha orientação dos psicólogos, de tudo, mas não dava certo. Não fez fertilização in vitro, nem nada. Ela apenas rezou, e ela fazia aqueles tratamentos, digamos que naturais. Pois, a partir desse dia, ela disse, eu estou grávida, e o médico disse, de 3 meses. Quando ela disse isso, eu falei, meu Deus, 3 meses foi o dia que ela tomou a água. E eu contei isso para o bispo, né? Nós temos 2 casos aqui na cidade, de água, de São Nicolás, que tomaram e engravidaram. Pessoas que não podiam, tratamento de 10 anos, pessoas que estavam já cansadas de pedir, nem pediam mais. Pois bem, eu contei isso. Eu vou pedir umas águas aqui para a paróquia, hein? Eu tenho ainda, posso lhe mandar. Vou lhe mandar com todo prazer. E aí, padre, olha o que acontece. O bispo disse isso para mim, eu fiquei encantado porque ele me disse. Eu contei para ele, o Dom Hector, lá eu chamava de Dom Hector, né? Ele chama de Monsenhor. Dom Hector, lá na minha cidade, 2 pessoas engravidaram com a água de São Nicolás. E ele disse assim, este é o milagre mais comum aqui em São Nicolás. A maternidade, o dom da maternidade. E depois eu soube lá também, só para concluir, que lá em São Nicolás eu encontrei um pai de família, estava eu, um sacerdote, conversando, e ele chegou, pediu a bênção para o sacerdote, pediu a bênção dos objetos, e contou que a filha dele havia sido curada de leucemia. Isso lá no passado. A menina tinha 7 anos de idade, foi curada pela água de São Nicolás, porque ele veio a São Nicolás como último remédio. A menina estava desenganada, não tinha mais condição. Ele foi a São Nicolás, buscou da água, levou para a filha de 7 anos, a filha estava na época agora com 20 e poucos anos, eles estavam me contando já 27, parece 27 anos. 20 anos depois ele foi lá testemunhar e todo ano ele leva a peregrinação para São Nicolás. Então esses casos estão aqui no livro, tem vários livros, inclusive do bispo, do padre Pérez também, que eu nem mostrei. E aí a comissão científica vai, né, documentando tudo isso, né? Sim. Neste livro aqui do padre Pérez, né, tem muitas narrativas de milagres, de curas, né, de conversões. Outra coisa, né, as conversões também são impressionantes. São Nicolás, padre, não é um lugar, é incrível isso, é um lugar simples. As pessoas não vão ali muito atrás da vidente, até porque já faz mais de 30 anos que ela se recolheu, ela raramente recebe, só quando o bispo permite, ou só quando Deus permite, digamos assim, né?
E mesmo assim, tudo está direcionado, como eu disse, para o santuário. Então as pessoas vão aos pés de Maria, rezam, pedem, tomam da água, né? Obviamente que participam da missa, confessam, se confessam, comungam. Aliás, Nossa Senhora pede ali confissão, pede jejum, pede a missa também diária. Nossa Senhora não pede nada diferente do que ela pede em Medjugorje, não pede nada diferente do que ela pede nas verdadeiras aparições, é sempre a conversão. E eu digo, né, concluindo, que a conversão é uma graça talvez das mais difíceis. O senhor sabe, o senhor como sacerdote, né, quando acontece... É uma graça, tem que ser pedida, tem que ser suplicada. Por isso que Nossa Senhora falou em Medjugorje, o mais importante da gente pedir não são as coisas materiais, é o Espírito Santo. Porque quando ele toma posse de nós, ele mesmo vai nos convertendo. Sim. Então, existe uma certa unidade mundial naquilo que Nossa Senhora pede. Sim. E também naquilo que são as profecias. A gente Sim. sabe que em Medjugorje tem 10 segredos, a gente sabe que em Fátima teve 3 segredos. No livro azul do Movimento Sacerdotal Mariano, tem muitas profecias, ali tem praticamente o Apocalipse explicado. Agora Sim. vamos para a parte profética de São Nicolás. O que Nossa Senhora falou de profecia sobre o mundo, sobre a igreja, sobre os tempos que nós estamos, sobre os Sim. tempos que virão? O que você tem a partilhar conosco aí? Eu foquei mais, padre, aqui no livro, porque este livro aqui, o primeiro, ele realmente não traz mensagens muito apocalípticas, digamos assim, mas ele traz mensagens que falem do triunfo, que falam, aliás, do triunfo dela. Eu achei que essas mensagens são realmente muito profundas. Elas têm aí este pedido da mudança, porque o mundo está mal. Ela chega a dizer, antes de eu ler a mensagem, eu me lembro de uma mensagem que ela diz assim: o mundo está por um fio. Isso lá nos anos 80. E se esse fio se rompe, não haverá salvação. Veja que ela não está falando salvação que vem de Deus. Claro que Deus sempre está disposto a salvar. E ele estende a mão até o último instante, né? Sempre. Deus é misericordioso. Mas ela diz assim, não haverá salvação para aqueles que não buscam. Para aqueles que dormem, né, no sono da incredulidade, do pecado. E ela diz claramente, o mundo está por um fio. Quando ela falou isso, era um período em que a Argentina estava passando por uma tribulação, aliás, vive atribulada, né? Ela está agora novamente numa crise horrível. Me lembrei até de outra mensagem que ela dizia assim: prepare a minha casa, o santuário, porque eu quero abrigar os meus filhos antes da tempestade. Olha que ela falou isso. A tempestade tem um sentido espiritual, que o senhor sabe, mas tem também um sentido, naquele caso, material. Quando ela disse isso, a Argentina passou por uma crise, o senhor deve se lembrar, não sei, o senhor era muito criança, acho, na época, mas nos anos 90, aí, a Argentina ficou à deriva. Quem é argentino que está acompanhando, ele deve se lembrar, na época do Menem, daquelas questões todas. Ela dizia assim, eu quero abrigar meus filhos antes que venha o inverno rigoroso, antes que venha a tempestade. Inverno rigoroso, obviamente, tem lá direto, e não é disso que ela falava. Era de um inverno da fé. Era desse inverno que nós estamos vendo hoje, de pessoas que negam a Deus abertamente, né? As pessoas fazem, eu não quero aqui entrar em detalhe, porque senão até bloqueia a nossa live, mas tem pessoas que fazem passeata para aquele lá, não é? Então, o mundo perdeu o tino, o mundo perdeu o caminho, né? O mundo se desencontrou de Deus, né? Não Será porque que Deus... nós estamos passando hoje por esse inverno que Nossa Senhora falou? Estamos. O inverno vai apertar, a gente sabe disso, vai. Mas depois virá a primavera. Sim, sim. E é disso que ela fala nessas mensagens que eu vou ler agora, então. E depois eu queria, se possível, terminar com uma do Rosário, antes da gente se despedir. Mas essa daqui é tão linda, porque, desculpa aí que eu estou achando no livro original aqui. São tantas mensagens que eu falei, se eu for escrever, eu vou passar o dia todo. Então, olha só. A mensagem aqui, de 11 de outubro de 86. Ela diz assim, eu achei essa muito profunda e muito forte. Vamos meditar. Minha filha, o maligno está triunfando. Sim, neste tempo, mas é uma vitória que durará pouco. O Senhor lhe dará tanto... O Senhor lhe está dando, eu estou traduzindo aqui. O Senhor lhe está dando tempo, nada mais
e nada mais. O mesmo que dá ao homem para que volte para Deus. Olha que coisa incrível. Eu nunca tinha ouvido uma mensagem desse tipo. O Senhor está dando ao maligno um tempo, que é o mesmo tempo que ele dá ao homem para se arrepender. Veja que não é tipo, tá tudo perdido. Não. O Senhor não é deu... para o diabo se arrepender, para o homem se arrepender. É para o né? homem, exatamente, exato. Não é para que o diabo se arrependa. É para dizer, o homem está tendo esse tempo. O mesmo tempo em que o demônio age fortemente, que Deus permitiu, é também um tempo das maiores graças. O senhor sabe disso. Eu tenho acompanhado suas lives, né, e suas conversas com outros colegas, e é exatamente isso. O tempo da graça e da misericórdia é justamente na medida em que abundou o pecado, a graça superabundou, como diz Paulo. Quanto mais o pecado cresce, mais a graça também cresce. Não é? E ela termina dizendo assim, essa mensagem desse dia que foi linda. É por isso que aumentam cada vez mais os vícios, as loucuras mundanas. Olha, pela ação de Satanás é que aumentam as loucuras, os vícios, né? As debilidades deverão converter-se em força, ela diz. E poderão, assim, desprender-se definitivamente do mal. Olha que coisa linda! As debilidades deverão converter-se em força pela oração, né? Pela conversão, mas precisa que a gente reze. Se a gente não rezar, como é que a gente vai se converter? Com essa força maligna que está agindo no mundo, né, padre? Então ela termina dizendo, as debilidades, as fraquezas deverão converter-se em força e poderão assim desprender-se definitivamente do mal. A gente vai se desprender do mal. Todavia, no entanto, ela diz, não se vê totalmente invadido o coração do homem. Ela diz que apesar do mal, apesar de tudo, ainda há esperança. Ainda tem gente que reza. Eu vou ler mais duas aqui do Triunfo, porque eu acho elas muito profundas. Esta aqui, então, é uma mensagem também linda demais, linda demais. Vamos lá para a página 460. Ela diz assim, mensagem do dia 22 de outubro de 87. Ela diz, Gladys diz, tenho uma visão. Vejo uma pomba branca com um rabo grande. A pomba olha para o sul e a parte do rabo dela vira para o norte. E ela se dobra, essa pena, e indica também o sul. Olha que profecia linda. Vejo a Santíssima Virgem, ela me diz, a pomba branca, né? Isto que você viu significa que do sul pode o cristão esperar a nova aliança, porque está a caminho. Olha aí. América Latina. América Latina. O ventre da mulher grávida. Isso. Eu postei uma pregação sobre isso, mulher vestida de sol, né? Isto. Padre, é importantíssimo isso daqui. Eu lembrei também desse fato aí da América Latina. Não tudo está destruído. O Senhor fixou uma meta, colocou os olhos em um determinado lugar. Esta terra é eleita por Ele. Olha, quando ela diz o sul, somos nós. Porque aqui ainda tem igrejas cheias ainda. Não diria totalmente cheias, mas em vista da Europa, não é verdade? E ela diz, então, aqui nascerão novos sarmentos, novos ramos para a vinha do Senhor. Aqui o Senhor ha semeado amor. Aqui ele quer recolher amor. Olha que profundo isso. É muito profundo. Que do sul, essa pomba olhava para o sul, e ao mesmo tempo ela demonstrava isso, que a paz, que a harmonia pode vir através das orações de pequenas, de pessoas simples como nós aqui, porque a América do Sul sempre foi, né, vamos chamar assim, a periferia do planeta, né? E é isso, né? Então a gente pode... Cuiabá é o centro geodésico da América do Sul, hein? Exato. Deixa eu puxar um pouco a brasa para minha sardinha agora. Puxe. Nós temos aqui em Cuiabá uma intensidade espiritual, assim, extraordinária. Sim. E Brasília, né, que tinha também aquela profecia de Dom Bosco e tudo isso, não é? A gente Na verdade, tem a região da profecia de Dom Bosco, ela cobre toda a região de Brasília, Cuiabá e uma parte de Goiás. Os graus 15 e 20 do mapa, da onde viria, né, a terra que jorra leite e mel. Sim.
Olha esta mensagem também, essa aqui é profundíssima demais. Essa aqui é aquela que fala da batalha entre a mulher vestida de sol e o dragão. Filha, 17 de fevereiro de 89. Filha, este é meu tempo. Me fez muito lembrar Padre Gobi, né? Que também ela dizia muito para Padre Gobi. Os meus tempos chegaram. Lembra disso? Uhum. Então ela diz, filha, este é o meu tempo. É por isso que eu anseio a chegada de cada filho aos meus braços de mãe. Olha que coisa linda. Ela anseia que cada filho chegue aos seus braços. É consagração. Consagração, ela vai explicar depois por quê. Eu digo aos meus filhos, não perguntem nada, somente deixem que a mãe disponha de tudo. Sabe aquela coisa da criança que pega no braço da mãe, no colo da mãe, na mão da mãe, e a mãe vai guiando? A criança nem sabe para onde, mas ela vai, né? E ela diz assim, essa parte eu achei bem profunda também. O inimigo foi atacado. Próximo está o seu fim. E está usando como último recurso a debilidade humana, a soberba. O inimigo foi atacado. O seu fim está próximo. Isso ela falou em 89. É arrepiante, né? O seu fim está próximo. É confirmando o triunfo, né? Mas eu o vencerei, porque ela diz, ele foi atacado e ele continua atacando pela soberba humana. Mas eu o vencerei e já comecei a vencê-lo. Olha que lindo, isso em 89. Aqui que o mundo deve saber que a mãe de Cristo triunfará sobre Satanás, porque junto a ela estarão os humildes de seu filho. Glória a Deus eterno. Seja conhecida esta mensagem. Eu falei, puxa, essa mensagem eu tenho que ler, porque é o triunfo de nossa mãe, né? Ela diz que ela estará vencedora sobre todos o mal, e junto a ela estarão os inimigos do filho. Como que aconteceu no Apocalipse, né, padre? O dragão varre uma parte das estrelas, joga para a terra, mas restam outras estrelas, né, que são aqueles fiéis, né? E assim por diante. Então, eu acho que se nós nos consagramos, e aí a gente pode pensar até já na consagração, se nós nos consagramos, realmente é uma grande vitória que Deus realiza no nosso coração. Porque através da nossa consagração, ela mesma diz isso em São Nicolás, nós entramos no coração dela como um jardim. Nós entramos no coração dela como alguém entra na arca para se salvar. É importantíssimo isso, não é? Se o senhor me permite, eu queria até ler uma sobre o rosário aqui, porque... Sim, vamos finalizar com o rosário? Vamos. E aí nós fazemos a consagração final aí também, que é muito bonita, que diz exatamente para a gente se entregar a ela, né? Então, vou ler uma aqui do rosário, na página 448, que ela diz assim, vamos lá. E eu espero que as pessoas estejam aí sentindo a mesma alegria, né, que nós temos aqui em falar sobre essas coisas tão bonitas, né? De fato, palavras que tocam o nosso coração, né? Então, na página 448, perdão, deixa eu achar aqui rapidinho. Na hora eu falei, eu prefiro ler direto aqui do que ficar escrevendo tudo, porque é muita coisa. Então, na mensagem aqui, do dia 29 de agosto de 87, olha que bonito. A bênção de um rosário tem muito valor, tanto como a própria oração do rosário. Quero dizer-te que, estando bento o rosário com que se reza, a oração se converte numa súplica de amor ao Senhor. E ele, por sua vez, volve sobre esse filho que ora a sua bênção. Por isso é tão importante ter um rosário entre as mãos enquanto se reza. Louvado seja para sempre o Senhor. E ela diz tantas coisas do rosário, ela fala coisas maravilhosas, coisas que a gente realmente acredita, porque a gente é filho de Maria, a gente tem a devoção do rosário como uma devoção importante, né, padre? Eu leio mais uma do rosário, e aí a gente vai para a consagração, tá bom? Se as pessoas gostaram, se o senhor também gostou, a gente volta outros momentos, falar de novo, aprofundar um pouquinho mais algum aspecto aí. Vamos ler mais uma. Eu vou ler agora a mensagem do dia 10 de abril de 86. Ela diz: aparece uma grande coroa de rosários brancos na frente de Gladys, antes da Nossa Senhora chegar. Depois Nossa Senhora diz assim: vês esta coroa? Porque isto é o que desejo que façais.
uma enorme coroa de rosários. Oração, filha minha, oração. Quantas bocas permanecem ainda caladas, sem conhecer sequer uma oração que os aproxime do Senhor? O Santo Rosário é a arma a qual teme o inimigo. É também o refúgio dos que buscam alívio aos seus pesares, e é a porta para entrar no meu coração. Glória ao Senhor pela luz que dá ao mundo. Olha que lindo. O rosário é a chave, é a porta que faz a gente entrar no coração de nossa mãe. Dimas, antes da gente rezar a consagração que Nossa Senhora ensinou, eu queria que você pudesse passar para nós, tem aqui o seu canal a serviço da Rainha, o link está aqui embaixo na descrição, mas eu acredito que muitas pessoas ficaram interessadas na medalha, no escapulário, na água, né? Você vai dizer para nós como é que faz para conhecer, de repente, ter acesso a esses materiais. Eu quero mostrar aqui para vocês os 2 livros que eu escrevi, Sou Todo Teu Maria, que vai te ensinar a viver essa consagração total a Jesus pelas mãos de Maria. Nós lançamos como best-seller pela Canção Nova. Você pode estar adquirindo esse livro, que vai ser, assim, talvez o primeiro passo para você se consagrar. Você que já é consagrado, esse livro vai te ajudar a viver a consagração. Mas se você ainda não é, muita gente tem encontrado uma certa dificuldade em entender o Tratado da Verdadeira Devoção, que já foi escrito há 300 anos, é outra linguagem. Você vai ler também o tratado, mas começa por aqui. Aí você vai entender melhor o tratado. Sou Todo Teu Maria, prefácio do Padre Paulo Ricardo, pós-fácio do Padre Gabriel Vilaverde, apresentação do professor Felipe Aquino. E o meu segundo livro, Segredos da Virgem Maria, em que eu falo de Nossa Senhora na Bíblia e também nas aparições. Eu faço um relato histórico aqui das principais aparições marianas através dos tempos e termino falando das profecias que nos falam desse triunfo do coração imaculado e desse tempo maravilhoso que está para vir para a humanidade. Se inscreve nos nossos canais, entra no canal Padre Francisco Amaral, entra no canal a serviço da Rainha. E, Dimas, como é que faz para conhecer mais sobre São Nicolas e, quem sabe, ter acesso a esses tesouros que você falou para nós aí? Os livros, como é que faz? Sim, padre, esses tesouros estão meio que escondidos ainda, porque medalha a gente só consegue vindo de lá. Aqui no Brasil não temos, mas quem sabe, a gente não tem nenhum interesse em ganhar dinheiro, nem nada, nem fazer para isso, mas quem sabe um dia a gente consiga fazer a medalhinha e consiga mandar para as pessoas. Acho que eu vou buscar isso agora. Gente, segue a gente no Instagram, que fica mais fácil da gente trocar ideia. Eu tenho a página Padre Francisco Amaral, que eu abro caixinha de pergunta toda semana, e o Dimas também tem o canal a serviço da Rainha no Instagram. De repente, Dimas, o pessoal aí te segue, né? Manda mensagem e a gente pode ver o que a gente consegue para o Brasil, né? Exato. E eu pensei justamente nisso. E aproveitando aí, então, olha, o escapulário, a medalha, isso aí eu prometo dar uma olhada. Faz tempo que a gente está pensando nisso. Tem esse livro aqui, padre, que eu queria recomendar. Não Tenhas Medo, Caminhe com Maria. Aqui dentro tem uma página, foi escrito pela nossa amiga Isaura, que está participando aqui da live, juntamente com um grupo. Isaura, Deus abençoe. Ela me mandou o livro dela aqui. Ah, o senhor conhece? Sim. Que Acho que ela até me mandou um áudio que eu não consegui escutar ainda. Vou escutar, viu? Sim. Aqui na página 103, 104, 105, enfim, ela fala de São Nicolás, ela fala de Cuapa na Nicarágua, ela fala de tantas aparições. E olha só que bondade da Isaura. Ela disponibilizou o link do e-book, que a gente pode disponibilizar o PDF. Eu já coloquei na minha página. Então, o senhor pediu aí as páginas. Eu tenho aqui a Serviço da Rainha Oficial, atenção, oficial, no Instagram e no YouTube, como você está vendo aqui, onde a gente está fazendo a live. E lá no Facebook, nós temos, sem oficial, é a Serviço da Rainha somente. Não consegui colocar a palavra oficial lá ainda. Mas eu gostaria que vocês também acompanhassem, só para terminar, uma novena que nós fazemos todo mês. Nossa Senhora pede uma novena de 17 a 25. E nós iniciaremos a novena agora em junho, já é o 4º mês que nós estamos fazendo aí pela página do Facebook, e depois, quem sabe, a gente faça até pelo YouTube, né?
Mas é o que o senhor falou, depende das pessoas também pedirem e se movimentarem, porque a gente sozinho não é nada, a gente sozinho não faz muita coisa. Mas com a graça de Deus e com a ajuda dos irmãos aí que estão rezando e compartilhando, a gente vai chegando lá, a mais pessoas. Como chegamos agora a muitas pessoas. Então, padre, os livros também das mensagens, chega muita gente às vezes dizendo, puxa, como é que a gente tem acesso a essas mensagens? Infelizmente, somente em espanhol. O único livro que saiu, uma brochura, não chega nem a ser um livro editado realmente por editora, foi do René Laurentin. Ele chegou aí no início dos anos 90, mas parou acho que em 1990 mesmo, parou ali. Foi um livro que foi traduzido para o português, eu consegui um único filho, trouxe de lá, emprestei para o padre Gabriel Vilaverde, está na mão dele, para ele ler e quem sabe fazer uma live com a gente também um dia. O Ale Machado também ficou de fazer uma live com a gente. Deus abençoe, Ale Machado. Né? Acho que o Ale Machado deve estar aí no chat, eu não estou vendo, mas ele está sempre com a gente aí. Tomara. E aí, padre, eu gostaria então de agradecer já, né? Eu estou muito feliz. Lá no passado, nem pensei em falar isso, mas está aqui, ó. Lá no passado eu escrevi também uma experiência lá em Medjugorje, não, já está esgotado, não tem mais, infelizmente não dá mais para adquirir, mas está aí também um livro que eu escrevi. Então, a gente vai tentando, como eu digo, espalhar boas sementes, né? Eu estou vendo aqui um monte de gente que participa aí do nosso grupo, que reza a novena todo mês. Por favor, entendam que a novena é um pedido de nossa mãe, é um pedido que ela faz lá em São Nicolás desde 1984, e que nós estamos colocando em prática agora. Esta novena nós já temos relatos, padre, de muitas graças, conversões, graças materiais também, de curas, coisas impressionantes que a gente está tendo relato. Essa, por enquanto, a gente está fazendo 17 a 25 pela página do Facebook. Então sigam a gente, né? De novo, o Padre Francisco Amaral no YouTube, a Serviço da Rainha Oficial no YouTube, no Instagram, Padre Francisco Amaral, no Instagram, a Serviço da Rainha Oficial, e também no Facebook. Vou pegar a imagem, esta imagem que foi abençoada pelo bispo. A gente tem também os links aqui embaixo para você adquirir os livros, né? Isso. Você também pode entrar no padrefranciscoamaral.org, lá tem os links também. A gente vai rezar agora a consagração, o Dimas vai rezar e eu dou a bênção final. Isso. Esta consagração ensinada pela própria Virgem Maria, eu gostaria que você que está agora assistindo essa live, essa imagem foi abençoada pelo bispo de São Nicolás, ela representa o coração imaculado de Maria. Eu gostaria que você se colocasse dentro do coração dela. Com a consagração, como ela mesma disse aí nas mensagens, você entra no coração dela. Então, pense nas palavras que você vai dizer agora, eu digo e você repete com o seu pensamento. Ó Mãe, quero consagrar-me a Ti. Virgem Maria, hoje consagro minha vida a Ti. Sinto necessidade constante de Tua presença em minha vida, para que me protejas, me guies e me consoles. Sei que em Ti minha alma encontrará repouso, e a angústia em mim não entrará. Minha derrota se converterá em vitória. Minha fadiga em Ti fortaleza é. Amém. Padre, esta oração antes do senhor dar a bênção, ela está também na página Serviço da Rainha no Facebook. É só a pessoa clicar lá e salvar. Tem todas as orações que a gente colocou antes da live lá, tá bom? Dimas, segura um pouquinho a imagem de Nossa Senhora aí com você, para o pessoal dar o print para guardar de recordação dessa live maravilhosa dessa noite. Enquanto a gente se prepara aqui para receber a bênção, né? Dê o seu print aí. Pode aparecer aí junto, Dimas. Fica pertinho de Nossa Senhora aí. Isso. Que você possa se sentir abençoado com essa presença e também com esse print que você vai tirar aí no seu celular, que vai materializar esse momento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão poderosa da Santíssima Virgem Maria do Rosário de São Nicolás, da Mãe do Infinito Amor, a Rainha da Paz, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Padre, eu quero lhe agradecer muito. O senhor não tem noção de quantas pessoas, né, se sentiram com certeza tocados com essa sua disponibilidade. Eu conheço já o senhor há um bom tempo, já sigo suas lives, o seu canal, já sou inscrito lá. E fico muito feliz de poder partilhar.
que a gente possa fazer mais vezes, né? Se as pessoas breve a gente se conhece pessoalmente, tenho certeza também. Se Deus quiser. E vamos fazer a nossa caminhada até Congonhas. Tchau.